Boa tarde, gente. Para essa aula, nós temos dois textos para trabalhar. O sobre questão de tempo na época moderna e vai passar também pela noção de tempo desde os primórdios da humanidade. Um dos textos é de um historiador, José Carlos Reis, e o outro de Newton Binhoto é um professor de filosofia. Então são textos bastante diferentes e de certo modo bastante filosóficos também, mas são importantes para entender a concepção de mundo e do tempo na época moderna que nós vamos estudar em seguida. Então, no texto de José Carlos Reis, ele trata o tempo como a matéria, a substância inapreensível, o qual, no entanto, pode ser percebido através do evento. Porém, diz o autor, esse evento é vivido como algo assustador. O terror, ele chama o evento vivido por humanidade como terror. E por isso todas as sociedades construídas pela humanidade tentam evitar conviver com esse tempo-evento. E assim eles constituem várias estratégias de evasão. Sobre essas estratégias de evasão que ele vai falar no texto que eu dei para vocês lerem. Desse modo, quando nós olhamos para a concepção do tempo pela humanidade do ponto de vista histórico, acabamos estudando este a partir destas estratégias de evasão, certo? As sociedades primitivas, para ele, buscam eternizar o instante através dos rituais. Eles criam diversos rituais em torno das suas tarefas do dia a dia. Por exemplo, para levantar você tem que olhar para o sol, você tem que rezar para antes de ir caçar, você precisa pedir aos deuses ajuda. Eles constroem rituais para cada das suas atitudes. Desse modo, eles como se o evento que acontece, ele não é um evento que vai surgir de repente, não é um evento não previsto. Parece que toda a vida deles é ritualizada. Do mesmo jeito, eles realizam as festas religiosas para eternizar o momento. Por exemplo, a festa de primavera. Toda primavera, eles realizam uma festa para dizer que o tempo continua sendo o mesmo. Todo ano tem primavera, todo ano floresce tal certa árvore, certo? Então, desse modo, as sociedades primitivas, eles buscam ritualizar sua vida para não sentir as transformações e para evitar também essas transformações. Se a vida deles está ritualizada, então é muito mais difícil dar um passo para o lado. Depois, o José Carlos Reis, ele passa para os gregos. Os gregos, para o autor, passam a tratar o tempo de uma maneira diferente. Eles dividem o tempo em duas visões, o tempo divino e o tempo humano. O tempo das realizações dos homens é visto como particular e insignificante, porque a ação de um homem não é não é algo que acontece no universo, certo? Não é uma concepção de criação, de transformação do universo. São somente seres humanos. Então, esse tempo das ações dos homens é visto como particular e insignificante. Isso, por exemplo, escreve Aristóteles. Vocês lembram, o autor acaba citando que Aristóteles coloca que a poética ela é mais importante do que a história, porque a poética fala do amplo, do filosófico, da concepção do mundo, e a história acaba falando somente dos feitos de um certo homem, de uma certa pessoa, de um particular. Então, mas daí, para a cena entra a história. Os gregos inventam a história para eternizar os feitos dos particulares. Como história, as realizações desses particulares, eles servem como exemplos para gerações futuras. Os exemplos para serem aprendidos e repetidos. Desse modo, gente, olha o que acontece. Você tem, por exemplo, Heródoto, que escreveu a sua história, que mostra como o Tucídides, por exemplo, como os gregos agiram em certas condições.
As gerações futuras vão lendo a respeito e vão aprendendo e talvez agindo da mesma maneira. Desse modo, o tempo se torna circular e a história, ela ajuda a formar esses círculos. A história não é vista como nós vimos hoje, a história não é uma ciência, a história é mais uma história-memória, uma história que magistra vitae, né? Como dizem os romanos, a professora de vida, ela ensina a vida, a história. Ela ensina como agir e como continuar nesse círculo saindo-se bem. Agora, a concepção hebraica do tempo, ela já é mais próxima a nós, porque na cosmogonia hebraica, o tempo já aparece como tendo o começo e fim. Todos vocês leram a Bíblia, né? Os tempos começam. A princípio, não havia nada, depois Deus começa a criar a matéria, e o fim dos tempos é o momento da salvação. É o momento da salvação quando o homem morre e volta para a eternidade. Então existe o tempo de Deus, que é eterno, e o tempo dos homens. A visão cristã, ela aceita essa ideia do tempo linear dos hebreus, com começo e fim. E assim como os gregos, também ela acaba separando o tempo de Deus, que é eterno, e o tempo dos homens, cuja vida terrena, somente um momento intermediário diante da salvação, certo? Em razão disso, os eventos da vida humana, eles perdem seu sentido. A política, o comércio, o direito, tudo visto como não válido. Como não válido apenas diante da eternidade. Então, por isso, no século XIII, a relação entre o tempo da igreja e o tempo dos homens acaba mudando. A redescoberta do Aristóteles traz valorização à história humana mesmo. Aquilo que era visto como abnegável, que deveria ser evitado, a vida dos seres humanos, os prazeres, a luxúria, de repente, o prazer ele era um livro, o prazer, por exemplo, em fazer uma viagem, acaba começando a valer a pena, porque não é mais somente o homem vive para chegar à eternidade, né? Mas uma coisa interessante também que o professor Carlos coloca, essa história linear cristã, ela tem um momento onde acontece uma grande ruptura, né? Essa grande ruptura é a vinda do Cristo que vai trazer a salvação. Então, na verdade, é uma linha que acaba sendo rompida e construindo como se fosse uma nova linha para essa história linear. Se naquele momento, a princípio, os homens eles viviam nesse tempo hebraico, nesse tempo dos homens que tinha começo e fim, agora o tempo vai ter, ele tem mais um começo com a vida do Cristo, com a possível salvação, com o livre-arbítrio que Cristo vai dar aos homens de escolher esse caminho para a salvação. Vocês entendem? Olha que interessante. Então, o tempo da igreja é o tempo da escolha do homem para seguir o caminho da salvação, para sair do tempo humano, que é finito, e entrar se salvando no tempo eterno que é de Deus. Olha só que interessante. Porém, como eu já disse, no século XIII, essa relação começa a mudar. O lado profano, isso eu estou citando o autor, ele desafia o lado sagrado. O lado profano, ele passa a ser importante, ele passa a ser interessante. Para Jacques Le Goff, esse tempo é o tempo do mercador. Aquele mercador que vende o tempo. Por exemplo, porque quando ele empresta dinheiro a juros, ele vai vender o tempo. Esses juros que surgem ao passar do tempo, ele está comprando, ele está vendendo um tempo, né? Então, do ponto de vista da igreja, ele está cometendo um grave pecado. Tanto que o mercador, a princípio, a usura, né, o empréstimo a juros, era um pecado que levava a pessoa ao inferno. Que com o tempo vai fazer o nascimento do purgatório. Então, a pessoa que realiza
ações comerciais, agora ela não vai mais direto para o inferno, ela vai para o purgatório, tá? Ela tem possibilidade de ser salva. No entanto, a vida dela terrena é vista como de pecado. Por quê? Porque o mercador, ele não pode abnegar-se dessa relação com o tempo. Ele depende desse tempo. O tempo dele é o tempo do mercado, onde o tempo é dinheiro. Por exemplo, a duração de uma viagem, o tempo gasto para realizar um trabalho, tudo isso vai calcular o custo do produto que ele vai vender em um ou em outro lugar. Então, ele tem essa relação entre o dinheiro e o tempo praticamente direta. Porém, o mercador, ele não nega o desejo de salvação. Quer dizer, ele quer também finalizar seu tempo humano e ele também quer partir para a eternidade, ele quer ser salvo. Não é que o mercador diz, eu não estou nem aí para a minha vida eterna. Não, o mercador também, ele é um cristão. Vocês não podem esquecer disso, tá? Então, essa visão de mercador, ela vai se realizar plenamente com uma reforma protestante. Ela é refletida na obra de Max Weber, que vai definir na vertente protestante do cristianismo o espírito do capitalismo, né? Porque ele fala sobre ética protestante e o espírito do capitalismo. O que acontece lá? O mercador que está em constante trabalho para obter o lucro, ele está também em contato direto com Deus. Tanto que, gente, para os protestantes, principalmente os calvinistas, o sucesso na sua atividade mercantil mostra a benevolência divina. Isso quer dizer que o Deus está te vendo com os bons olhos, quer dizer que você vai ter sucesso na sua atividade comercial, na sua atividade capitalista. E essa é a principal ideia da ética protestante, o espírito do capitalismo. De capitalismo. É uma das ideias de reconstrução. A gente vai ver também isso no futuro, a gente vai ver essas ideias de o que fez o mundo moderno passar para o mundo capitalista. A gente vai ver isso. E uma dessas ideias que era a religião protestante, justamente esse fim de conflito entre o mercador, o tempo e o dinheiro. Esse fim do conflito que acontece com a reforma protestante. Agora, a redescoberta da antiguidade pela Renascença, a volta dos clássicos, o presente para os escritores da Renascença, por um lado, ele se libera do tempo litúrgico. O tempo litúrgico é aquele tempo que você vive no tempo de igreja, que você vive em função da sua salvação. Você vai à missa, você reza, você pratica uns bons atos, mas tudo que você faz para a sua vida eterna. E na Renascença, o homem, enfim, acaba se liberando do tempo litúrgico. Na esperança, onde ele vive na esperança da salvação, ele anuncia o tempo de libertação, mas voltando, ao certo modo, ao tempo circular dos gregos. O homem renascentista, será que ele vive seu presente? Será que ele tem noção do tempo histórico e das transformações que a humanidade sofre? Porque o homem medieval, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado em transformações históricas, em mudanças sociais, em diversas sociedades que surgem e que morrem ao passar do tempo, porque o tempo dele é litúrgico, ele não está preocupado com ações humanas. Agora, o homem renascentista, por um lado, ele claramente percebe que os antigos, a antiguidade clássica, era uma sociedade completamente diferente daquela que ele vive. Por um lado, mas por outro lado, ele vai afirmar que o tempo é cíclico, ele vai repetir o políbio, né? Como vai falar o Newton Binotto no seu artigo, ele vai repetir o políbio e vai falar que o tempo é cíclico. Então, ele se libera do tempo litúrgico? Sim, ele se libera do tempo litúrgico. No entanto, ele vive plenamente o seu presente? O José Carlos Reis diz que nem tanto. Ele vai dizer
que o homem renascentista não encontra o presente que é vivido por homem renascentista, não encontra seu sentido nele próprio, no presente mesmo, mas busca o sentido no retorno à Idade Clássica. O homem renascentista, diz Reis, ora se refugia no passado e ora no futuro. Ele se refere à Idade Clássica como um ciclo de alta, um ciclo onde a humanidade teve seu auge. O ciclo da Idade Média, ele vai se referir como um ciclo de baixa, a época das trevas, mas é um ciclo também. Agora, ele vai pensar também no futuro, quando vai se construindo um ciclo de ouro, um ciclo dourado. Porém, ele não pensa na sua função para a construção desse ciclo. Ele pensa o seguinte, que os antigos viveram seu ciclo, os medievais viveram o seu. Nós percebemos agora e voltamos aos antigos. E agora vai surgir um outro ciclo que vai retomar as ideias dos antigos e se tornar um ciclo de ouro. Mas eles não vivem o seu presente. Eles têm noção de história? Sim. Mas será que eles têm noção de presente? Essa é uma questão muito importante. Talvez vocês, um dia que vão pesquisar esse assunto, vão trabalhar com pensadores renascentistas, vão poder responder a essa questão. Agora, no século XVII e XVIII, o tempo ele vai ser visto de uma maneira um pouco diferente, como uma linha utópica. A gente agora está falando sobre iluminismo. É uma linha utópica quando os europeus, eles criticando a ordem estabelecida, defendendo valores racionais, eles vão tender ao futuro. Eles também não vão pensar no presente, gente. Eles vão pensar em acelerar o tempo para chegar àquele futuro utópico, privilegiando os futuros não bíblicos. Então, não é questão de salvação. É um período quando a humanidade se sente livre do passado, vê a história como um processo de aceleração. Através da Revolução Francesa, por exemplo, os homens aceleram a sua história para chegar ao reino da moral, da razão. Se vocês lembrarem dos discursos do Robespierre, da perfeição, da liberdade, o ser humano ele passa a ser importante. A sua ação nesse exato momento, o evento produzido pelo ser humano, sem dúvida nesse exato momento é super importante. No entanto, eles não pensam tanto no presente, eles acabam pensando e analisando o futuro, e mais ainda, um futuro utópico. Mas não todos, gente. Também é um período, principalmente quando a gente está falando da época absolutista, da época dos descobrimentos e novas estratégias econômicas, é um tempo também de racionalização. E quando essa racionalização faz o homem pensar em fazer previsão econômica, previsão política, construir estratégias, agir no presente pensando no futuro. Os homens, de novo, pensam menos no presente e mais no futuro. Eles elaboram estratégias, por exemplo, a questão de mercantilismo. Aposto que vocês estudaram o mercantilismo ainda no colégio. No entanto, o que era mercantilismo? Mercantilismo era a política de Estado, onde os grandes ministros como Richelieu, como Colbert, eles vão analisar a economia do Estado, aquele Estado absoluto, aquele reino absoluto da França, da Inglaterra, e vão construir estratégias econômicas onde esse Estado vai proteger certas práticas mercantis, como ajuda de impostos para os estrangeiros ou empréstimos para aqueles mercadores que vão realizar atividades comerciais benéficas para o Estado. Para quê? Para trazer os lucros futuros para esse Estado, para ocupar, por exemplo, os territórios das Américas, como acontece na Inglaterra, por exemplo. Vocês vão lembrar que a Companhia das Índias acaba ocupando praticamente toda a Índia, né? A das Índias Ocidentais vai para a América, dos Orientais vai para a Índia, depois eles se juntam na mesma companhia, que vai se tornar a Companhia das Índias Orientais, e que vai ter uma proteção de Estado do Reino Inglês.
O mesmo acontece, por exemplo, na França. Todas as políticas mercantis francesas vão ter proteção do reino. Vai ter proteção com legislação, com colocação dos impostos. O que isso não é como um planejamento político, uma concepção do tempo e capacidade de prever os eventos e planejar os eventos? Na verdade, é isso. Então, quando vocês vão ler esse artigo, e eu espero muito, realmente muito, gente, que vocês vão ler, tentem entender essas questões essenciais, como o tempo, como a humanidade vai perceber tempo de maneira diferente. Tentem se colocar no papel de um homem antigo, tentem colocar no momento de um homem mais primitivo, depois o grego, depois de um homem medieval que pensa em tempo litúrgico. Tentem entender isso, porque isso depois vai ajudar vocês a entender os processos históricos que a gente vai estudar na época moderna, que a gente vai começar já com a próxima aula. O artigo de Newton Bignotto, que é um filósofo que trabalha com o Renascimento, que aliás, gente, ele tem algumas palestras, eu até vou passar para vocês, vou colocar o canal do YouTube dele para vocês assistirem. Quem se interessa por Renascimento mesmo, ele é muito bom. Os livros dele também são muito interessantes. Ele é uma pessoa muito erudita que leu praticamente, eu acredito, todos os pensadores italianos do período, leu em original, leu em latim. Então, quem estiver interessado realmente sobre Renascimento, eu aconselho muito. O que faz o artigo do Newton Bignotto? Ele vai trabalhar com a também noção de círculo e a linha, o tempo circular dos gregos e o tempo linear dos cristãos. Ele faz a pergunta se o Renascimento italiano realmente forjou efetivamente uma nova concepção da história e do tempo. Aliás, isso é super importante. Por que todos os autores fazem essa pergunta e tentam responder ela? Porque justamente essa pergunta que mostra a nossa relação com o Renascimento, mostra como nós estamos vendo esse renascimento. Então, analisando historiadores italianos renascentistas que renovaram a escrita da história, Bignotto aponta que estes, por um lado, abandonaram inteiramente a crônica medieval. Vocês lembram? Eu acho que falei para vocês já a respeito da crônica medieval, como ela estava interpretando os acontecimentos históricos. Ela estava interpretando sempre com seu ponto de vista. Eles não estavam tendendo a conceber uma sociedade distante como se fosse uma sociedade diferente. Ao contrário, eles interpretavam os acontecimentos dessa sociedade, as ações humanas na crônica medieval, gente, eram interpretados do ponto de vista daquele tempo que eles estavam vivendo. Então, se eles estavam falando de algum chefe militar romano, ou cônsul romano, eles iam ver ele como um rei. Quando eles estão falando de por exemplo, de um súdito, por exemplo, de um funcionário público do Império Romano, ele vai ser interpretado, ele vai ser visto como vassalo do imperador romano. Entendem? Então, eles não tentam entender a antiguidade, por exemplo, do ponto de vista da antiguidade. Eles não tentam entender quais as relações sociais foram formadas na sociedade. Isso não acontece na Renascença. Na Renascença, eles admiram e privilegiam justamente essas relações sociais. Eles privilegiam essa diferença, essa sociedade distante daquele momento que eles estão vivendo, sociedade diferente e distante da sociedade cristã que foi formada na Idade Média. Então, por outro lado, o Bignotto diz que eles não se preocuparam em elaborar uma teoria da história e muito menos em discutir a natureza de tempo em geral. Então, eles perceberam uma sociedade distante, uma sociedade diferente. No entanto, eles não estavam se preocupando em tentar entender como, por que a sociedade nasce, morre, muda,
o que é a história como tal. Vocês entendem? A maioria, então, se contentou em seguir os cânones dos autores gregos. O autor, ele também aponta que a filosofia renascentista não conhecia qualquer conceito do tempo. E por isso é muito difícil para nós analisar e entender o que ocorreu com percepção do tempo numa época que alarga as fronteiras do seu mundo, porque a Renascença é um período que realmente eles saíram da fronteira do tempo litúrgico, como chamou ele José Carlos Reis. Eles passaram para a concepção do mundo completamente diferente. Eles deram muita importância à vida cívica, à política, à ação do homem. Por exemplo, o próprio Maquiavel, que eu vi vários de vocês abrindo a obra dele, o sonho dele, gente, era servir a república, servir a cidade dele, a ter uma função pública nessa cidade, porque a função pública, a ação humana na produção dos eventos humanos que fazia sentido para os homens renascentistas. Não é questão de reclusão, oração, pensando no futuro, no tempo eterno de Deus e na salvação. Não, a vida cívica era super importante para eles, tá? O autor, o Newton Binhoto, ele vai buscar também nas obras dos pensadores renascentistas como eles pensam e imaginam o tempo. Então, ele vai citar justamente o Maquiavel, que afirma: este é o círculo que percorre todos os estados. Binhoto fala da imagem do círculo a partir do qual os autores renascentistas referiam-se ao tempo histórico. Quer dizer, eles vão se apropriar dessa comparação dos antigos, precisamente do Políbio, o qual ele aponta como o autor principal que vai ser imitado pelos homens renascentistas. Mais uma coisa interessante em relação ao tempo, da qual fala o autor, é a posição dos humanistas. Em primeiro lugar, quando eles buscam o passado histórico na Antiguidade Clássica, eles vão mostrar que as cidades italianas, eles têm suas raízes na República Romana e não no Império Romano. O que quer dizer é que eles são livres de constituir a sua política de maneira como eles acharem melhor. E outra questão é ligada ao tempo. O tempo cristão, ele impede as questões políticas. O tempo cristão, ele não permite uma construção... ele não permite uma construção teórica a respeito da vida cívica. E por isso, gente, eles vão primeiro buscar no Aristóteles a resposta. O Aristóteles não dá tanta importância ao tempo histórico, ele fala que o tempo eterno é imutável, então eles vão procurar e vão achar essa expressão sobre o tempo cíclico no Políbio. E dessa maneira, eles vão falar sobre as possibilidades políticas, sobre a construção política, sobre a direção livre das cidades e a questão de instabilidades das coisas humanas, eles vão atribuir naquele momento a fortuna, do mesmo modo como os romanos atribuíam. Então, a partir daquele momento, não é mais a vontade de Deus que transforma o mundo, então não tem mais razão para os acontecimentos bons e ruins acontecer. Existe aquela roda da fortuna, é a roda da fortuna com sentido de antiguidade, a roda da fortuna que vai rodar e vai acontecer ou uma coisa boa ou uma coisa ruim. Pode vir uma peste, pode vir um humano com grande safra.
podem acontecer várias coisas. E essa fortuna, ela também entra na imagem de concepção de tempo e de política dos humanistas italianos, que também é uma noção super interessante. Então, o que eu vou falar a respeito desses textos para vocês, gente? É importante ler e tentar entender. Eu espero que aquilo que eu falei para vocês esclareça um pouco essa questão. Hoje eu não sei porquê, mas a imagem ficou muito escura. Talvez porque hoje está chovendo, eu não sei. Mas eu acho que é importante, né, olhar para mim, é importante ouvir o que eu estou falando. E eu espero que foi bastante clara. Se alguém não entender alguma coisa, façam as suas perguntas. Eu vou elaborar questões hoje ou amanhã de manhã. Eu vou colocar 2, 3 questões a respeito dos textos para vocês responderem, e a resposta vai valer a nota e a chamada. Do mesmo modo como a apresentação sobre a aula passada vai valer a nota e a chamada. E bem, eu espero que vocês fiquem bem, leiam os textos, assistam o vídeo, fazem as suas perguntas. E até a próxima. Semana que vem, gente, eu já estarei online e nós vamos conversar ao vivo a respeito dos textos. Muito obrigada e até mais.